João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita gente anda com uma vida pesarosa, sofrida, infeliz, mas Jesus vem para que nós tenhamos uma vida em abundância. Então, esse cristão que é espiritual, ele usufrui dessa vida em abundância. Na eternidade vai ser maravilhoso. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter lágrimas, não vai ter pranto, não vai ter dor. Mas esse cristão, ele consegue, ainda aqui nesse mundo, viver uma vida em abundância. Esse é o cristão espiritual. E a vida dele também está cheia de toda a plenitude de Deus. Ele está completo. Ele consegue colocar o Senhor em todas as situações da vida dele. Efésios 3:19. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E aí você fica tomado de toda a plenitude de Deus. Esse conhecimento é um conhecimento não só teórico, é um conhecimento prático. Você conhece o amor de Cristo na prática, você pratica esse amor, você coloca, pelo poder do Espírito, esse amor emana também de você. Esse é um crente espiritual. E também, ainda no livro de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, esse cristão, ele reconhece que ele não é salvo pelas suas próprias obras. Ele desconfia de si mesmo. Ele não confia em si. Ele confia toda as suas possíveis boas obras ao poder de Deus. Ele acredita tudo isso a Deus. Ele se reconhece como um pecador e essas boas obras ele acredita ao Senhor. Então, embora, claro, essa pessoa ela passe por problemas, ela tenha problemas, passe por contratempos, né? Ela enfrenta as tentações com fé, fixando os olhos em Jesus. E ela consegue, apesar dos muitos problemas que a vida tem, das muitas aflições que nos é deixado bem claro que nós passaríamos, esse cristão consegue enfrentar tudo isso de uma maneira espiritual. Então, ele consegue passar por um grande problema sem cair. O que acontece é que nós, muitas vezes, diante de problemas, a gente começa a cair no pecado. A gente tem muitos exemplos de pessoas que passaram por um problema que é muito grande, que é o divórcio. A partir desse problema, nós vemos que pelo menos um, do, um dos dois cônjuges, né, ele acaba caindo. Ele vai para o mundo mesmo e para ele retornar é bem complicado, quando não os dois. Então você tem ali uma família destruída, porque às vezes a pessoa ela não tinha um relacionamento de qualidade suficiente que mantivesse em pé um relacionamento com Deus de qualidade suficiente. Amém, irmão? Irmã Conceição, vamos estar em oração. Então, esse relacionamento pessoal, queridos, com Deus, esse recebimento da graça do Espírito Santo, é Ele que nos mantém em pé.
nas situações adversas da vida. E quando a gente passa por uma situação adversa dessa, que estão sendo chamadas de crisóis agora, né? Nessa edição da Escola Sabatina, nessas situações adversas, é o nosso relacionamento, o tamanho da nossa entrega que vai nos manter em pé. Esse é o meu desejo para cada um de nós aqui, para cada um de nós, para a irmã Conceição, que está pedindo aqui oração. A gente precisa buscar e ter uma amizade verdadeira e real com Jesus. A gente precisa vê-lo como nosso amigo. A senhora White diz que a gente precisa falar ao Senhor como a um amigo, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma para Ele. Isso daí com certeza vai trazer alívio e a paz que Ele promete. E agora, queridos, o membro de igreja carnal. O membro de igreja carnal. Como é que é o membro carnal? Uma pessoa carnal, ela pode ter um relacionamento com Deus que seja fingido ou dividido. Fingido, ele está, a pessoa está ali praticamente encenando. Ela vai à igreja, volta e aparentemente as aparências, elas podem dizer que ele é um bom cristão, mas ele vive uma vida superficial no seu relacionamento com Deus. Ou ele até tenta, ele pode até estar tentando ali, mas ele tem muitos pecados ali ocultos. Ele, enfim, ele ainda é muito atraído pelas coisas do mundo. Ele pode ser indiferente ao Espírito Santo. Pode ser indiferente. O Espírito Santo, ele nos incomoda, né? No nosso crescimento, na nossa trajetória de crescimento espiritual, ele vai nos incomodando. Aquela vozinha que diz, olha, não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Ele ignora essa voz, ignora essa voz. E aí, ele pode ser também rebelde. Ele está ali ele está frequentando, mas ele é rebelde. Ele é rebelde mesmo, ele está interessado em vir e mudar a igreja e trazer elementos mundanos para dentro da igreja. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios agora. A gente vai lá para 1 Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3. E aí eu vou pedir para alguém ler os versos de 1 a 4. Quem puder ler os versos de 1 a 4. Ok. Bom dia. Bom dia. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a Isso. criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porém, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mas, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente
que andeis segundo os homens. Não é 5. Quem é Apolo? É quem é Paulo, servos por meio de quem cristes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Bem, até aí, irmão. 5. Mais? Ok. Obrigado, irmão. Irmã Naldília. Isso. De nada. Desculpa aí, irmão. Estou com sono. Nada. Então, vocês viram aqui... A senhora pode desligar isso, que está fazendo um eco. Vocês viram aqui o que é o carnal, né? O carnal, o apóstolo Paulo fala, olha, eu não tenho como falar para vocês como se vocês fossem pessoas espirituais, mas vocês são carnais. Vocês não aguentam um alimento sólido, vocês estão só no leitinho, só naquele leitezinho, naquele básico. Vocês não saem do básico. Queridos, às vezes a gente vê uma igreja em que as pessoas não saem do básico. Elas não saem desse básico aí, não se aprofundam no conhecimento. Elas continuam naquela mesma coisa, naquela mesma coisa inicial. Não se aprofundam. Eles não suportam porque são carnais. E olha só o que acontece no meio de um povo assim. Olha só. Ocorre ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas. Em outra versão está inveja e divisão. Entendeu? Isso é um indício. Quando você vê uma congregação em que há muito problema entre os irmãos, você pode dizer que aquela igreja é uma igreja carnal. Aí se dividem, tem problemas de inveja, tem intrigas, tem redes de fofocas. Caiu na rede de fofoca, pronto, a tua reputação vai lá para baixo. Então, isso é comum que o cristão carnal ele se envolva. Então, o fator que define é que se você é carnal ou espiritual é o relacionamento com o Espírito Santo. Carnal é uma pessoa que vive o quê? Pela carne. A carne é a força humana normal. Outro dia eu vi uma história que o Dr. Rodrigo Silva contou, que eu achei perfeita para ilustrar essa dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. Ele conta uma história assim que um garotinho estava brincando de carrinho em cima de um armário assim, carrinho, aí o carrinho caiu atrás do armário. Esse carrinho caiu atrás do armário. E aí esse garotinho estava tentando tirar esse carrinho lá atrás. Ele só conseguia ter acesso ao carrinho, retirar ele de lá, se ele arrastasse o armário. Mas ele estava tentando e não conseguia. Chegou o pai lá por trás dele, ficou olhando, falou: meu filho, o que você está fazendo aí? Ah, papai, que caiu meu carrinho, eu estou tentando tirar ele aqui. E não estou conseguindo, estou usando toda a minha força e não estou conseguindo. Eu falei: meu filho, você não está usando toda a sua força. Ele falou: papai, estou sim, estou sim. Aí falou: não, não está não. Mas por que, papai? Como você não está me vendo aqui? Eu sou seu pai. Você pediu minha ajuda para recorrer à minha força também? Aí então que o garotinho entendeu e recorreu a essa força do pai. Para mim, essa história foi muito legal. É porque ela explica como deve ser a nossa dependência. E esse cristão aqui carnal, ele está só na força dele.
ele não consegue andar sem pedir. Aliás, ele não consegue andar sem confiar somente nos seus próprios esforços. E ele não sabe solicitar e recorrer ao Senhor para pedir ajuda para solucionar aquele problema. Vocês estão entendendo? Então, esse fato da gente recorrer ao Senhor como nosso ajudador, isso vai nos ensinar a depender de Deus. Quanto mais a gente tiver histórias para contar de problemas resolvidos, em que a gente chegue assim no final e diga, realmente não fui eu que resolvi esse problema. Não tinha como ter sido eu a resolver esse problema. Mas foi a mão do Senhor quem agiu ali. Então, quanto mais histórias você tem a contar nesse sentido, mais experiências espirituais você teve. Às vezes, a gente passa por uma experiência e no final a gente acredita a nós mesmos, né? Está na cara que foi uma intervenção divina, um negócio impossível de ter sido feito por nós mesmos. E a gente, na vaidade, a gente acredita a nós mesmos. Então, a gente perde uma boa oportunidade para reconhecer que foi o Senhor quem nos ajudou, o braço forte dele quem agiu. Então, pense nas conquistas que você teve na vida. Pense nos livramentos que você teve, nas bênçãos que você recebeu. E comece a exercitar, reconhecendo que era o Senhor quem estava lá em cada passo que você deu. Em cada momento ali era Ele quem estava, e foi Ele quem lhe concedeu essa bênção. Isso é um exercício para você reconhecer. E aí, nesse ponto, quando você reconhece a bênção, você pode colecionar essas bênçãos, você pode escrever essas bênçãos, deixar escrito em algum lugar. A irmã Melo do Mason, ela tem daquele livro Ouse Pedir Mais, ela tem um pote assim com as orações dela que foram atendidas. E é um pote cheio, já pensou? Você ter um pote cheio de orações atendidas. Aí quando você estiver fraco, você vai lá, pega um papelzinho daquele e relê lá. Poxa, olha, eu tive essa oração atendida. Isso aí vai fortalecer você, com certeza. Então, é a força normal, não é pelo espírito. E essa pessoa que é carnal, ela não escolheu a vida eterna ainda. Ela não escolheu. E a vida eterna se tem algo que está sob nosso poder, é o poder de escolha. Esse poder de escolha, você pode ser o fraco que for, mas se você escolher, o Senhor vai vir em seu socorro. E o Paulo se dirigiu ao povo carnal, que a gente acabou de ler. Ele começa no verso 1 dizendo, irmãos, irmãos. Ele chama todos de irmãos, né? Isso mostra que realmente o carnal, ele está dentro da igreja. Ele é membro da igreja. E ele não podia chamar de espiritual porque ele sabia que aqueles cristãos, aqueles membros da igreja, os professos cristãos, porque todo mundo professa ser cristão, mas esse membro, essa pessoa carnal, ela não tem o Espírito Santo. E claro, Paulo sabia discernir isso. Sabia discernir que eles não tinham crescido na fé. Então é possível que você seja um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por muitos anos, mas que você seja uma pessoa carnal. Você seja uma pessoa carnal. É possível até que você tenha conhecimento bíblico, mas você seja uma pessoa carnal.
Muitos se sentem insatisfeitos, desapontados, sem propósito na vida espiritual. Muitas pessoas se sentem assim, são apáticos. Somos apenas pecadores, não podemos fazer nada sobre isso. Aí usa a história de Davi até, né? Olha, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou lá, aquela situação lá, sabe? Que ele ficou com a mulher do outro, inclusive matou o outro, mas ele era segundo o coração de Deus. A gente usa isso para justificar os nossos pecados. Mas, queridos, ele não era chamado de segundo o coração de Deus enquanto ele estava em pecado. O Senhor não sancionava, não sancionou esse tipo de coisa. Olha só, você pode ser um cristão também que não é apático, que você não demonstra estar insatisfeito, desapontado, inconformado com a igreja, mas você pode estar entusiasmado, pode estar orgulhoso da posição que ocupa na igreja. Ah, eu sou um ancião da igreja. Eu, Diego, sou ancião na igreja, na minha igreja. Mas isso pode trazer orgulho para mim, né? Aí eu estou lá e participo das programações, né? Não são as programações. Então trabalha lá e se doa mesmo. Grande parte do seu tempo é dedicado a trabalhar na igreja. Mas Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E ele responde, eu nunca te conheci. Afasta-te de mim, tu que praticas o mal. Vocês entenderam aí? Alguém que se dedicou, deu sangue pela obra, que trabalhou tanto, e chega no dia, Jesus fala, eu não te conheço, não te conheço. Por que não conhece? Porque você não tinha um relacionamento comigo. Quando você tinha que resolver seus problemas, você não recorria a mim. Nas tuas aflições, você não recorria a mim. Eu nunca ouvi você partilhar comigo, se alegrando de uma vitória que você teve, de uma conquista que você teve. Nunca vi. Eu cheguei até a te abençoar, mas você não respondeu. Você estava satisfeito consigo mesmo. Então, essa pessoa está trabalhando na obra. Ela está profetizando, tá expulsando demônios. Tem vários cargos, muitas vezes, na igreja, mas não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Mas, querido, se você descobrir que você, analisando, né, a nossa tendência é com sinceridade mesmo, a gente olhando o cristão espiritual, olhando o cristão carnal, você pode ter visto, puxa, se eu for fazer um checklist aqui na minha mente e for marcar as características que tem do espiritual e do carnal, eu com certeza sou um cristão carnal. Mas você não precisa se desanimar. A ideia não é desanimar ninguém aqui. Você precisa se animar, porque a chance de ter uma nova vida, essa possibilidade, ela nos é dada a todo momento. Muitos cristãos que são carnais, eles estão nessa condição sem saber. E aí você já pode orar por
uma experiência de fé mais profunda, uma experiência real, algo prático. Você pode ir pedindo por isso. Jesus deseja que a tua alegria seja completa, completa em todas as situações, e convida você e eu para nós descansarmos nessa esperança da vida eterna. Então, não desanime. A ideia não é ao diferenciar cristão espiritual do carnal, desanimar nem condenar ninguém. Paulo falou claramente ali: olha, vocês estão com ciúmes, com inveja, com contenda, divisões. Por quê? Porque a minha falta de comunhão com Deus, ela vai se mostrar no meu convívio com as pessoas. A minha falta de consagração, ela vai aparecer na comunhão com os irmãos. E, poxa, uma igreja que ela está assim dessa forma, ela não consegue crescer espiritualmente. Essa igreja ela não consegue desenvolver frutos do Espírito Santo. Ela não consegue crescer nem em número de membros. Ou então consegue trazer aqueles membros que são atraídos por coisas carnais, porque a igreja toda está carnal. Então, queridos, o meu desejo para cada um de nós aqui é que a gente queira, sobretudo, esse relacionamento sincero com Cristo. Você pode, por exemplo, reconhecer que muitas vezes você está com a mente cauterizada. Você pode reconhecer que tem alguns problemas, mas você tem colocado esses problemas embaixo do tapete. Sabe por quê? Porque você se sente incapaz de resolver o problema. Mas aí você vai escondendo esse problema, vai colocando embaixo do tapete, vai fingindo que ele não existe, vai ficando apático em relação a esse problema, porque você se acha incapaz de resolver. Mas que maravilha se você reconhecer que é incapaz e reconhecer que é o problema. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Se você entender isso, você vai colocar aquele problema diante do Senhor, para o Senhor resolver esse problema para você. E olha só, isso aí vai ser uma experiência de fé. Depois você vai colecionar as experiências de fé. Faz isso, anota as tuas orações ouvidas e atendidas pelo Senhor e recorre a elas. Você que está passando por aflição nesse momento, né? Tenta lembrar das situações da tua vida, né? Em que você viu a mão de Deus ali presente. Você viu a mão do Senhor te trazendo um livramento, solucionando um problema que para você não teria solução. Mas aquele que olha lá de cima, de um ponto de vista que você não consegue enxergar, ele é capaz de ajudar você nesse problema. Ele é capaz. E é claro que a gente não vai viver só para os nossos problemas, né? Para solucionar os nossos problemas. Mas quando a gente soluciona um problema nosso, a gente cresce, a gente aprende. Sobretudo quando a gente acredita essa solução desse problema ao Senhor, aí a gente dá um passo de fé. E aí vocês, as mulheres que estão aqui na sala de consagração, você vai poder ajudar outras mulheres, os homens também.
os homens que estão aqui na sala. Estou vendo se tem algum homem ainda nessa sala aqui. Também, da mesma forma, você vai poder abençoar outras pessoas pela experiência que você teve. E aí você vai ter essa experiência espiritual, você vai crescer espiritualmente, você vai se alegrar. Você vai se alegrar. É quando você olhar um problema vindo, uma aflição vindo, uma aflição que é certa que virá, você já vai sorrir e esperar essa aflição. E qual vai ser o aprendizado dali? Qual vai ser o crescimento espiritual dali? Então, queridos, amém. Deus seja louvado, irmã Miriam. Deus seja louvado pela sua experiência. Irmã Aurenice, amém. Minha falta de consagração irá aparecer na minha comunhão com os irmãos. Esse é o meu desejo, queridos, queridas, para todos nós essa manhã. Que nós possamos reconhecer que nós somos membros carnais. Sabe, Diego, eu preciso de ter um relacionamento muito mais poderoso com o Senhor. E eu não consigo me ver que eu cheguei lá, né? Eu me vejo muito carente ainda. Então, eu desejo que a gente possa enxergar a nossa carência, saber ouvir a Deus, né? A gente tem que saber ouvir qual é a vontade dele, como é que ele pode nos guiar, saber como é que a solução, quando a gente pede orientação, é uma promessa de Deus. Ele diz que ele nos orientará, ele vai nos guiar. Às vezes a gente está indeciso, a gente precisa realmente ouvi-lo. Aí quando você pede, ele vai mostrando qual é a vontade dele para você. Isso é impressionante. Então, são essas as considerações, irmãs e irmão. Não sei se tem um irmão Amém. aqui. Tem sim, o irmão Éden está conosco, o irmão Valmir e outros que eu ainda não consegui perceber. Com dificuldade aqui, o irmão Valdeci, eu estou com muita Valdeci, dificuldade Valmir. de Tô vendo aqui agora. manusear, com dificuldade de manusear com uma mão só e ainda a esquerda, mas Deus seja louvado em todas as coisas e Ele tem me ajudado em todo o tempo. E eu louvo a Deus por mais essa mensagem que Ele nos trouxe através de você, Diego, Irmão nesta Pedro. manhã. Porque, graças ao Senhor, é verdade, o Pedro da Cris, eu sempre esqueço que eles são dois em um. É verdade, estão conosco. E nesse momento nós vamos para as orações. Você vai fazer a primeira, pode ser, irmão Diego? Pode ser. E eu gostaria de ver mais uma mãozinha levantada para a segunda oração. E a terceira cantada. Cris, você pode fazer a terceira para nós? Irmão Éden vai fazer a segunda oração. Podemos. Cris, que dueto. Muito bom. Deus seja louvado. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Você pode iniciar, irmão Diego. Ok. Oremos. Pai amado, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, pelo poder transformador da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, o qual nos santifica a cada dia. Obrigado pela graça de Cristo e pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, meu Pai, nós desejamos tanto ser cristãos espirituais. Eu não acredito que tenha pessoas aqui, Pai, que estão aqui só passando um tempo. Que tem pessoas aqui nessa sala que vêm para essas reuniões, mas não estão alimentando essa esperança, Senhor. Eu acredito que todos aqui estão te buscando, Pai, porque estão diariamente se reunindo aqui, Pai, nas madrugadas, de domingo a domingo, Pai, se reunindo, Pai,
E por isso eu clamo pelo poder do teu Espírito. Como nós vimos, nós precisamos pedir pelo teu Espírito, Pai. Eu quero pedir nesse momento, Senhor. Aqui, esses encontros, cada irmão aqui busca pelo poder do teu Espírito Santo para que haja esse Pentecostes em nós. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, para que nós experimentemos essa chuva temporã e haja uma verdadeira conversão em cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos dê vitórias sobre cada tentação que a gente passar durante esse dia. Que o Senhor nos dê vitória sobre todo o pecado, Senhor. Que nós possamos ser pessoas que vivam uma vida em abundância. Que tenhamos um sorriso no rosto, Senhor. Que tenhamos a alegria de viver. Que possamos enfrentar com esperança as adversidades, Pai. Oh, Senhor, nós vimos aqui alguns pedidos de oração, Senhor. Nós te entregamos aqui o Geraldo, Beirão, a Geisa, o Pedro, o Lucas, o trabalho missionário, a família do irmão Éden. E, Senhor, também as eleições brasileiras, Senhor. Nós estamos próximos do fim, Senhor. E nós sabemos que o inimigo, ele está se levantando com fúria cada vez maior, Senhor. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar o Espírito Santo, para que nós tenhamos não somente a chuva temporã, mas a chuva serôdia sobre nós, Pai. E possamos pregar esse evangelho com todo o poder que vem do alto, todo o poder que vem do Senhor, que possamos sair e pregar ousadamente, tendo a semelhança de caráter a de Jesus, Senhor, sendo amáveis e ao mesmo tempo firmes, exprimindo o amor, mas sem deixar de falar a verdade, Pai. Que assim nós sejamos abençoados, Pai. A irmã Heloísa também pediu aqui pelos alunos do estudo bíblico, a Fernanda, Alain, Baltinho, Cláudia, Letícia, Luciana, Luísa, Davi, Diva. Ô Senhor, abençoe com teu espírito essa tua serva, Pai, que é missionária. Abençoe ela. E visite cada um desses alunos nesse momento, Pai, com o teu poder do Espírito Santo, dando a convicção da necessidade que eles têm do Senhor, Senhor. Também eu peço pelos filhos da irmã Maria Gregória, que estão afastados, Senhor. Peço que o Senhor também incomode nesse momento, Senhor. Peço que seja nesse momento, Pai, que o Senhor incomode, que o coração deles fique apertado, Pai, pela necessidade de se reaproximar do Senhor. Também eu peço pela irmã Conceição. Oh, meu Pai, eu te peço que tu venhas fortalecer a irmã Conceição, que tu venhas, meu Pai, colocar o teu Espírito Santo nela, Pai. Que o Senhor venha, Pai, convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-la com teu Espírito e que ela compreenda que depende inteiramente do Senhor, Pai. Que ela tire o jugo pesado que está sobre ela, Pai, e coloque sobre Jesus, cujo jugo é suave, o fardo é leve, Senhor. E que ela venha posteriormente testemunhar aqui nessa sala de oração a respeito da fé e de como ela enfrentou esse momento de aflição. Ela está sozinha, não dando conta, Pai. É porque ela precisa segurar na mão de Jesus. Ela precisa segurar na tua mão, Pai.
e colocar todo o peso que está sobre ela, sobre ti. Ó, meu Pai, são esses os pedidos, Pai. Essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na sua presença, nós imploramos, como disse o irmão Diego, não venhamos ser mais carnais. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para pedir o seu auxílio, para somarmos, que o Senhor possa atender a cada pedido aqui. Eu não tenho a capacidade de ficar lendo ou guardar todos os nomes, mas o Senhor conhece cada coração aqui. Que o Senhor possa ir ao encontro, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, não só para resolver os problemas da vida, mas sermos mais sensíveis à voz do seu Santo Espírito. Que a transformação possa acontecer aqui nessa sala. E não só aqui, mas em toda a sua igreja. Que o Senhor está buscando. Que se possa fazer presente na vida de cada um aqui. Que a cura possa chegar para o Geraldo, para a Geisa, para a Agnes. Que isso possa nos... pelo menos, Senhor, que nós possamos ter a capacidade, né, de procurar um médico que possa resolver os problemas, que possa dar um diagnóstico certo, um remédio certo. Venha se fazer presente. Nos dê sabedoria para poder resolver os negócios da vida. E que o atributo do êxito, da vitória, seja do Senhor. Porque sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. E nós sabemos que nenhuma folha pode cair da árvore sem a sua permissão. E que nós não venhamos sair dessa sala sem a tua bênção. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui. Não só para garantir, Senhor, a vitória, mas que o galardão possa ser garantido. Que os nomes nossos possa estar escrito no livro da vida hoje. Salva-nos, te peço, em nome de Jesus. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero
glorificar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Amém. Deus seja louvado. Tudo entregarei, tudo entregaremos ao nosso Deus. Deus seja louvado, irmão Diego, pela mensagem, pelas orações, irmão Éden, irmã Cristine, Pedro, e aos irmãos que se fazem presente aqui conosco. Nesse momento nós vamos para as considerações, e se você tem o desejo de falar o que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã, se você gostaria de compartilhar conosco, este é o momento. Esse momento é dada a oportunidade para todos que quiserem falar, dar o seu testemunho, a sua contribuição, seja muito bem-vindo. Enquanto nenhuma mãozinha se levanta, eu estou impressionada com a forma como Deus ele vai repetindo as mensagens aqui nessa sala, e eu quis anotar, quando o irmão Diego falou, ele falou algo que a irmã Miriam também falou nessa semana, e eu falei, o Espírito Santo me lembra, e eu estou com uma dificuldade, já há tempo eu estou com essa dificuldade, e nos últimos dias, pós-acidente, ela acentuou, que é de memorizar, de ficar gravado, se eu não ficar repetindo, ou se eu não escrever, então por isso que eu tenho que escrever, e eu não consigo escrever nesse momento ainda, estou tentando treinar minha habilidade canhota, mas ainda não consegui, e tomara que eu nem precise, que Deus já me dê a vitória nessa semana, que eu consiga tirar essa imobilização do braço, eu já consiga pelo menos escrever, ainda que o mínimo. Estou querendo demais, né, irmãos? E eu louvo a Deus por todas as vitórias que Ele tem me dado durante todo esse tempo. Agradeço muito ao Senhor. A oração, irmãos, é a chave. Eu sou testemunha disso. Semana passada, eu não sei se eu dei esse testemunho aqui, semana atrasada, eu me dei conta de uma situação que, pós-acidente, que eu não tinha pensado. Eu recebi uma mensagem, uma solicitação do contato da pessoa que tinha conseguido a cirurgia ortopédica. E aí eu fiquei pensando, aí eu fui e respondi para ela. Eu falei, olha, respondi em áudio, né? Eu não conseguia escrever ainda. Eu respondi para ela que eu não tinha um contato telefônico de número, eu tinha, porque eu acreditava que quem tinha resolvido tinha sido Deus, e que o contato era a oração, porque eu sabia que tinha muita gente orando por mim, e que todas as pessoas que souberam da situação começaram a orar intensamente em meu favor, e eu tenho certeza que o Senhor Deus ouviu. E ela
me respondeu em prantos, assim, que ela sabia que da minha fé, que eu era uma pessoa muito fervorosa e que eu orava pela família dela e tudo, mas que ela não imaginava receber aquela resposta, porque todo mundo, ela é enfermeira do SUS, né, lá da unidade onde eu fiquei internada inicialmente, e ela acreditava que alguém tivesse, alguém humano, né, tivesse intercedido em meu favor. E eu falei com ela, falei, ainda que isso tenha acontecido, eu não sei quem foi, e se aconteceu, foi um instrumento do Senhor. E eu não sei quem foi, porque saiu muito rápido, e tinha uma outra pessoa lá que ela se condoeu como profissional, já tinha quase 30 dias que essa pessoa estava no leito, sofrendo muito, e não conseguia, praticamente com a mesma fratura que eu tive, e essa pessoa não conseguia, estava lá desde antes de mim. E então, assim, o Senhor Deus, ele é tremendo, e ele responde. Isso não me faz diferente de ninguém, nem melhor do que ninguém, mas me faz pensar que é muito bom quando se pode contar com as orações dos irmãos. Então, irmão Éden, irmã Conceição, todos os irmãos aqui, Elô, que têm colocado os pedidos de oração, a irmã Rosângela, que sempre coloca, a irmã Naudília, podem ter certeza, o Senhor Deus, ele está a agir em nosso favor, e ele faz o que é necessário para que tenhamos o melhor. Irmã Cida, você está com a sua mãozinha levantada, na sequência a irmã Miriam, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas, pode abrir seu microfone, irmã Cida, e pode considerar. Depois Amém. a irmã Miriam, e na sequência a irmã Natália. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Uma das coisas que me alegrou nessa mensagem, apesar de eu ter acordado um pouco tarde, mas eu peguei aí, como disse, né, o pique da meada, é o seguinte, irmão, que o irmão estava comentando aí, falando sobre respeito, né? E essa mensagem, na realidade, o que me deu foi aquela certeza. Porque muitas vezes eu faço parte de um grupo. Eu saí da igreja, né? A igreja cresceu demais, então formou esse grupo. E uma das coisas que acontece demais no nosso grupo é essas coisas que falou. Um fala que está certo, o outro fala que está errado. Então, tá essa questão de, às vezes, ciúme, às vezes, um não aceitar o que o outro fala. E eu sempre tenho batido na tecla, irmãos, enquanto não acabar isso no nosso meio, o grupo não vai crescer. Porque nós trabalhamos, nós saímos, nós fazemos vigília, oramos, e sempre eu estou falando, gente, isso não tá certo, né? Tem alguma coisa errada. E alguma coisa é isso que acontece lá no nosso meio. Então, sempre tem um irmão que ele fala, não, irmã Cida, não é assim não, é porque tem que acontecer. E aquilo ali nunca me convenceu, né? Então, essa é a resposta que Deus me deu nessa manhã, de que existe alguma coisa errada. É trabalho missionário, né? É pequenos grupos. Agora eu estou num pequeno grupo de uma família, muita gente. E ontem, até ontem, eu passei a mensagem, e a mensagem que eu passei ontem foi justamente aquela que eu ouvi. Ontem não, é ontem. A mensagem, o que eu passei ontem foi justamente aquela que eu ouvi da mulher de fluxo de sangue. Os pessoal ficaram encantados, os membros que faz parte do grupo lá que, né, que eu frequento, ficavam olhando assim para mim, né, aquela coisa, tipo, né, uai, que mensagem que Cida, parece que nunca ouviu a mensagem. Então, eu gostaria de pedir vocês que orem em prol do grupo de Eucalipto. Então, outra coisa também que me chamou muita atenção foi... Ai, meu Deus. Aí, é igual a irmã falou, é muita coisa, eu tenho que anotar. Mas é justamente a alegria das respostas das orações, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus pelas orações que vocês têm feito em prol do meu lar, em prol da Gabri, né? E que vocês continuem orando. Essa é a minha consideração.
Tinha mais coisa, mas fugiu da minha mente, eu vou ter que anotar também. Essa é a minha consideração. E muito obrigada, viu, irmão Diego, porque foi uma resposta de Deus, essa mensagem de hoje. Para que eu, né, porque eu ficava meio temerosa do que eu estava falando, conversando com eles. Não, Mancida, é profecia, gente. Profecia não precisa cumprir na nossa igreja, não, se a gente estiver orando, né? Então, é isso que eu ia lembrar, naquela de Davi, né? Davi pecou e era segundo o coração de Deus. E eu sempre batia nessa tecla. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não é em pecado, não, né? Então, muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço o Espírito Santo de Deus por essas mensagens, né? Por essa mensagem que foi hoje. Essa é a minha consideração. Continue orando por mim, pela Gabi e pelo meu lar. Bom, Amém. Obrigada, irmã Cida. E como nós oramos para que a senhora retornasse à sala. Eu me lembro que, por ocasião do acidente, a gente estava orando intensamente, aí a Ponira falava, a irmã Cida quer voltar, ela está com problema na internet, está tentando resolver, às vezes a senhora tentava entrar, não conseguia, enfim, e a gente ali orando, a gente aqui orando, e eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de entrar na sala e ouvir sua voz. Louvado seja Deus, assim como de todos os irmãos, irmã Glorinha, e tantos irmãos que às vezes ficam com dificuldade, a Sandrinha, a Consola, são muitas pessoas que vêm e vão e por alguma dificuldade não conseguem estar todos os dias, né? Irmão Diego, o senhor fez uma pergunta quando foi o acidente, só respondendo, foi 26 de agosto desse ano, que eu passei por um acidente, humanamente falando, fatal, mas o Senhor Deus me trouxe de volta e eis-me aqui para servir. Irmã Eloy é quem é a próxima, que eu... irmã Miriam, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe, pode abrir seu microfone e pode compartilhar conosco. Bom dia, preciosos. Bom dia, irmão Diego, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela mensagem. E trouxe mais uma vez, né, a confirmação do que Deus falou para nós aqui sobre o relacionamento, né, com Ele, o relacionamento íntimo. E eu tenho umas experiências maravilhosas depois que eu descobri o quanto que isso é imprescindível na nossa vida espiritual, né? E quantas experiências a gente tem quando a gente tem um real relacionamento com Ele, como que é esse relacionamento, né? Quando a gente fechar a mesma porta, a gente dedicar de estar com Ele como um amigo, como uma pessoa que a gente mais ama e quer compartilhar tudo, coisas boas, coisas ruins, contar tudo, não ver a hora de chegar para estar perto, para estar contando e não só pedindo, né? Ou agradecendo. Com certeza, pedir e o agradecer também é muito importante, né? O agradecer principalmente, a gratidão por tudo. Mas esse momento a sós com Ele, de partilhar, de compartilhar tudo, tudo na nossa vida. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente só quer mesmo agradecer e depois pedir. E acabamos contando coisas nossas que não deveríamos contar para outras pessoas, porque muitas das vezes a gente precisa, né, de uma pessoa que realmente esteja conosco, de confiança, querendo o nosso bem, e nosso coração é só Deus quem sonda. Então o nosso melhor amigo é Ele, o nosso melhor, o Pai zeloso, amoroso, sempre presente, sempre disposto a nos ouvir, e Ele deve amar isso, sabe? Ele deve amar essa intimidade com Ele, chamar Ele de paizinho, de contar, de rir, de chorar, de pedir, de depender. Então, eu tenho tido experiências maravilhosas, né, nesse momento a sós com Deus. Esse relacionamento que transforma a nossa vida espiritual, que nos transforma como pessoas, que nos ajuda a dar testemunhos vivos, né, e ajudar outras pessoas com essas bagagens de experiências com Deus. Então, eu queria te agradecer por nós sempre nos dispormos a sermos usados como instrumento de Deus para levar, né, tudo que Ele quer que nós venhamos a viver diariamente em novidade de vida com Ele. Então, essa é a minha consideração, os meus agradecimentos, e que Deus continue te abençoando, irmão Diego.
infinitamente mais, em todas as áreas da sua vida, viu? E a todos vocês também, meus irmãos, estamos juntos sempre, Amém. sempre para glorificar a Deus. E essa conquista é diária, né? De sermos espirituais. Isso é um esforço diário. E não vamos desistir. E estamos juntos para a glória de Deus. Um dia abençoado para todos nós. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã Miriam. O nosso tempo vai passando, mas nós ainda temos 2 mãozinhas levantadas e vai dar tempo, em nome de Jesus. Tenha um pouco de paciência, irmãos, que logo na sequência a gente vai orar, mas vamos ser breve e todos vão conseguir falar. Em nome de Jesus. Irmã Naldília, seja bem-vinda, minha querida. Pode abrir seu microfone e Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Eu vou ser bem breve, mas eu tenho para mim que eu não dou para ninguém, viu? Só da irmã White. Não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. E eu acrescento o perdão. Irmãzinha, nós podemos ver também que quando a irmã Miriam esteve aqui conosco, falando sobre o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo. Começamos com 20 minutos, depois vai aumentando, e nós vamos nos deleitamos, né? Quando nós nos deleitamos nessa presença do Espírito Santo nas nossas vidas, é muito gostoso. A gente quer ficar de joelho aqui o tempo todo, por exemplo, eu estou aqui o tempo todo da pregação de joelhos, né? E anotando algumas coisas. Mas a irmã Miriam nos trouxe também nos ensinou, né? Que nós devemos começar com 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para o bem, buscar o Espírito Santo, né? Então, e hoje o irmão também está falando aí, né? Que nós devemos ser perseverantes, né? Na palavra, né? Eu também tenho o mesmo problema da senhora, irmã, em anotar. Eu tenho que anotar também, né? Que o nosso carnal seja morto, sabe? Que nós possamos matar todo dia esse leão, que somos o nosso eu. Então, eu já contei também na sala aqui uma vez, nós estávamos fazendo um programa lá em Uberaba, né? Com o Chico Xavier, fomos até a casa dele e tudo mais. E ali nós íamos receber a nossa irmãzinha, que é a Yolanda Inocente, a ex-vocalista do Michael Jackson. E eu dei uma Bíblia para ela novinha e pedi, por favor, irmã Yolanda, me dá aí um autógrafo. Aí ela pegou e escreveu na minha Bíblia assim, me convém que eu morra, que o meu eu morra e que Cristo apareça em mim. E não assinou o nome. E falou assim que Jesus me amava. E aí eu peguei e perguntei para ela assim, mas irmã, a senhora esqueceu de colocar o seu nome? Seu irmãzinha, já está escrito. Que o meu eu morra, minha irmã, e que Cristo apareça nas nossas vidas. Aquilo foi assim, tipo assim, uma paulada na minha cabeça, que eu nunca mais me esqueci daquilo. Então, que o nosso eu é o pior leão que existe em nós, na nossa esfera terrestre, sabe? O nosso eu é terrível. Eu, Naldília, eu posso, eu vou. Não é verdade isso é mentira pura nós. Nós vivemos uma mentira muito grande quando nós falamos, eu vou. Eu deveria falar assim, se Deus permitir, eu estarei amanhã aqui nessa sala, né, de Pentecostes. Se Deus permitir, eu vou sair daqui da casa. Estou na casa da minha amiga hoje, de 83 anos, irmã Rita. Vamos orar também por ela, né, no término dessa reunião. E então eu penso assim, tá vendo aí? O nosso eu está sempre na frente. Isso deve ser morto em nós, deve ser banido de nossas vidas. E deixar Cristo habitar, deixar Cristo falar, e perguntar para Cristo, Cristo, o Senhor está comigo aqui nesse local onde eu estou? O Senhor vai comigo onde eu irei nesse momento, onde estou pensando em ir? Eu sempre costumo, sabe, quando eu vou ao supermercado, eu falo assim, Senhor Jesus, está tudo tão difícil na vida, mas por favor, me leva minhas mãos nas frutas melhores. Então a minha amiga fala assim, parece que tem olhos na ponta dos seus dedos. E é realmente, irmãos, eu vou assim, pego uma fruta e olho assim, ela está perfeita. Outra, quanto ao derredor, ali tem frutas podres, e sabe? É incrível isso, sabe? Deus tem sido comigo, e obrigada, Deus. Eu falo em público, se eu pudesse gritar para o mundo, dizer para o mundo,
o quanto é bom estar na presença do Senhor. E obrigada, meu irmão Diego, por essa palavra tão linda que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que Deus continue abençoando o irmão, dando ao irmão paz, segurança, certeza de que o Senhor Jesus está com o irmão e que o Espírito Santo esteja também conosco permanentemente. Amém? Amém, irmã Naldira, Deus seja louvado. Irmã Ruth, seja bem-vinda, minha querida. Pode abrir seu microfone e compartilhar conosco. Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e paz de Jesus seja com todos nós. O que me chamou a atenção nessas mensagens, a principal, foi nós termos a mente de Cristo. Isso foi um renovo espiritual para mim, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E eu fiquei muito feliz, irmã Júnia. Apesar de não conhecê-lo, eu tenho orado muito por você, juntamente com a irmã Terezinha. Fiquei muito feliz por sua recuperação. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Quase não tenho vindo aqui à sala, eu tenho passado muito mal, e eu louvo o Senhor que essa noite eu dormi bem, graças ao Senhor, e consegui acordar para alimentar-me desse presente tão bom, que é esta palavra do Senhor, e eu precisava dela. É muito bom, louvado seja Deus, eu agradeço a Deus. A irmã aí comentou que o melhor remédio é a gratidão, e isso é verdade. Independente das circunstâncias que nós estejamos passando, agradecer a Deus é melhor, porque assim nós damos abertura, né, para as bênçãos de Deus e nós acreditamos, tomamos posse de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece e permitimos que Ele atue em nossas vidas. Então eu agradeço muito a Deus por esta mensagem e isso me tocou muito, essa passagem bíblica, porque o inimigo é muito furioso, ele não vai deixar a gente em paz enquanto sabendo ele que pouco tempo lhe resta para ele. Então, nós precisamos mesmo orarmos, precisamos consagrar nossa vida, nos entregar a Deus, permitindo que realmente o nosso eu seja destruído. E muitas das vezes isso causa desconforto, dói. Muitas vezes nós não entendemos como é o plano de Deus em nossas vidas. Estou dizendo isso porque a minha mente sempre oscilava para coisas negativas desde criança, né? Eu sempre tenho orado muito a Deus por quebrar maldição na minha vida, né, na vida da minha família, que é muito carregado de problemas, e eu estou passando por uma experiência muito estranha para mim, que eu posso dizer assim, igual eu falei com Jesus, mas que Ele me desse sabedoria. Eu não cresci com a minha mãe, e eu recentemente, até quero agradecer a irmã Terezinha pelas orações. Irmã Terezinha, nós fomos em paz e voltamos em paz e segurança da viagem, foi muito corrida, foi bate e volta de São Paulo, Minas a São Paulo, para buscar minha mãe. Né? A minha mãe tem 70 anos, não cresci com ela, não tem aquela afetividade assim, mãe e filha, mas eu tenho um amor de Cristo no meu coração e o Senhor me impeliu, né, para estar ainda ajudando a minha mãe e minha irmã que está cuidando dela, também está muito atribulada. Só que assim, é fácil falar, mas quando a gente está dentro, se a gente não tiver Jesus, a gente turtubia nas emoções, no caráter, no eu. E eu tenho passado por isso. Minha mãe está comigo, vai inteirar hoje o segundo dia, ou terceiro, se eu não me engano. É uma pessoa extremamente agitada, tem 70 anos, está enferma. Aí o Senhor veio falar comigo: olha, foi daí que eu te tirei. Foi desse mundo de maldição. Então, o que você tem aprendido, mostra para ela. E muitas das vezes eu tenho falado com Jesus: Jesus, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá palavras que eu não sei falar. Então eu louvo o Senhor, que aí na minha mente fica: você não vai conseguir, você é igual a ela, você é igual a sua mãe. Eu falei assim: não sou não, Satanás, eu sou igual a Jesus. Eu estou buscando o caráter de Jesus. E essa palavra, nós temos a mente de Cristo, foi assinatura de ouro com o sangue de Jesus na minha mente para eu tomar posse. E que Deus me use, né, para cuidar da minha mãe. Ela está enferma, eu não sei por onde começar. É uma pessoa que sofreu um choque emocional muito grande, perdeu
filhos de overdose, recentemente perdeu um filho com overdose, um filho morreu na prisão, a outra morreu de hepatite, e a família toda conturbada, e ela apareceu na minha vida e eu na vida dela. Eu peço ao Senhor e peço aos irmãos que me ajudem em oração, para que eu seja essa luz, para que eu seja esse caráter de Jesus na vida dela e mostre para ela. E me dê direção, ela não está bem de saúde, está com pressão alta, perdeu a medicação toda, fica mendigando para a rua fora, usando drogas, tem a casinha dela, tem a aposentadoria e veio cair em minha mão. Eu confesso que eu falei com Jesus, Senhor, me usa. Ela não veio por acaso cair na minha mão. Do mesmo jeito que eu caí na mão de alguém que o Senhor usou e cuidou de mim, agora me ajude a cuidar dela. Então, louvado seja Deus, estou muito feliz por esta mensagem. Obrigado, Senhor, obrigado, irmão Diego, e a todos dessa sala que estão se empenhando. E que nós perseveramos, irmãos, no propósito de continuar clamando a Deus para que mate o nosso eu e que Ele realmente habite em nós, porque é momento urgente, necessário para nós nesse instante. Muito obrigada. São essas minhas considerações. Amém, amém. Deus seja louvado por hoje. Que testemunho. E o testemunho nos ajuda a caminhar com Cristo, nos fortalece. Eu gostaria muito que, se fosse possível, a senhora deixasse o nome da sua mãe aí no chat. Hoje eu não consigo copiar, mas eu vou depois pedir para a irmã Terezinha e para ficar gravado aqui no meu telefone, e eu vou orar assim pela sua mãezinha, e pode ter certeza, irmã, o Senhor Deus, da mesma forma que Ele te guiou até aqui, seguramente Ele te guiará de agora em diante em favor dos cuidados da sua mãe. Tenha certeza disso, tenha fé. E nós, enquanto sala de consagração, enquanto grupo Pentecostes, vamos orar, não só pelo seu pedido, mas por todos os pedidos que são colocados aqui a cada dia, e vamos perseverar. E Deus certamente agirá em nosso favor. Irmão Diego, você tem alguma consideração? Elô está com a mãozinha levantada. Antes, porém, o irmão Diego, se você quiser fazer algum comentário, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, então, Elô já faz a consideração dela e ora para nós, para finalizar. Eu quero agradecer mesmo pela oportunidade aos irmãos e vamos nos apoiar em oração, né? Eu peço oração também pelos irmãos, pela minha família e pelo meu crescimento espiritual, pelo ministério também. Amém, amém. Deus seja louvado, meu irmão. Deus continue te abençoando. Vamos orar sim, continuar orando, porque eu tenho certeza que assim como o seu nome está no meu caderninho já há algum tempo, deve estar também em algum caderno por aí, como o da irmã Terezinha e de outras irmãs que têm habituado a orar pelo povo aqui nessa sala. Elô, seja bem-vinda, minha amiga, pode abrir seu microfone e na sequência seja a hora para nós. Ok, Juninha, eu só quero lembrar a irmã Ruth, né, que nós temos estudado muito aqui um versículo, né, que ele vem falando assim, que o povo de Deus que vai ser selado, ele vai suspirar e gemer pelos pecados do povo de Deus. Então, mesmo que a gente tenha dores, mesmo que a gente esteja passando por crisóis, mesmo que muitas coisas tenham acontecido, né, na nossa vida espiritual, ainda assim, o que Deus deseja do povo que vai ser selado é que você suspire e geme pelos pecados da sua mãe, dos seus irmãos, da igreja, né? Quando nós vemos as pessoas pecando, errando, arraigadas no pecado, né? O que nós temos que fazer é suspirar e gemer, porque é isso que Cristo faz por nós, ele suspira e geme. É isso que Moisés fez pelo povo de Deus lá no deserto. Quando ele viu o povo ali, que o povo poderia ser exterminado, ele suspirou e gemeu pelo povo de Israel. Ele disse a Deus que riscasse o nome dele do livro da vida, mas que não abandonasse aquele povo. Então é isso, nós agora vamos ter que fazer, vamos ter que ter o caráter de Jesus Cristo, porque vamos ter que ser tal qual Jesus.
vamos ter que olhar para as pessoas com compaixão, vamos ter que arder no nosso coração o desejo de salvar cada alma, cada pessoa, independente do seu pecado, da sua fraqueza. Nós vamos ter que suspirar e gemer por essas pessoas. Que esse seja o nosso sentimento de hoje, que a gente suspire e geme, né? Não vamos olhar para os defeitos de caráter das pessoas. Nosso inimigo não é fulano nem beltrano, nosso inimigo se chama Satanás, e é ele quem luta para você sofrer, chorar, deprimir, não levantar da cama, olhar os defeitos de caráter do outro, né? É ele que é o nosso inimigo. Fulano ou beltrano é só um instrumento nas mãos de Satanás, né? Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar, então. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está repetindo mais uma vez a mensagem que a irmã Miriam trouxe no domingo, e tanto outros mensageiros que aqui têm passado, que têm falado da importância do Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, urgentemente de sermos carnais, de abandonarmos o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, que o Senhor metralhe, como disse o Dr. Jeans, aqui também nessa sala, o nosso eu, que ele morra para que o Senhor possa aparecer em nós. Nós aqui, mais uma vez, entendemos que o morador da eternidade vai ter que ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo é a sua lei. O povo de Deus tem prazer em meditar na sua lei de manhã, de tarde, de noite, e de fazer a sua vontade. Por isso, ó Deus, aqui tem um grupo de pessoas que a cada madrugada tem vindo a essa sala, porque nós queremos ter o teu caráter, queremos fazer a tua vontade, queremos ser batizados pelo Espírito Santo nessa manhã. É por isso que estamos aqui, Jesus, porque se formos batizados pelo teu Santo Espírito, teremos a vitória sobre o pecado, sobre o nosso eu. E assim, Jesus, seremos pessoas felizes e faremos aquilo que o Senhor mandou. Sirva. Jesus não veio a essa terra para ser servido, ele veio para servir. E é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor quer nos ensinar através das pessoas, através dos acontecimentos diários que nós estamos aqui também para servir. Mesmo que isso doa em nós. Quero te pedir uma bênção especial sobre a irmã Ruth, que aqui deu seu testemunho. Ela está passando por alguns crisóis juntamente com a sua família. Mas foi essa família que o Senhor a deu, porque ela tem que fazer a diferença. Essa família também, o Senhor morreu por ela. E tem pessoas ali que precisam de ser salvas, inclusive a sua mãe. Por isso, ó Deus, dê a ela sabedoria dos altos céus, para que a sua família possa estar na eternidade juntamente com ela. O Senhor a separou, talvez, dessa família ainda pequena, porque se o Senhor não a tivesse separada, talvez ela também estaria perdida no mundo das drogas, da bebida, de tantos outros vícios. Mas o Senhor, por misericórdia, a tirou dali, para que ela pudesse hoje ser um instrumento de luz nessa família perdida. Ó Jesus, o Senhor veio para buscar foi pecadores, drogados, alcoólatras, bandidos, mentirosos, adúlteros, fofoqueiros, murmuradores. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, porque todos nós temos esse mau caráter em nós. Mas quando olhamos para ti, nós entendemos que nós temos que ter o teu caráter. Transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos essa manhã, que o Senhor venha fazer morada na nossa mente, para que nós possamos ajudar outros pecadores a entender que também eles precisam de ter a mente de Cristo, o coração de Cristo e o caráter de Cristo. Que nós sejamos esse instrumento de luz na vida das pessoas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Amém, um bom dia a todos. A irmã já está compartilhando o hino final, e eu agradeço a cada um que esteve conosco,
Estarei orando pelos pedidos e até amanhã, às 5 da manhã, horário de Brasília. Tchau, bom dia com Jesus. Bom dia, não esqueça que eu amo vocês. Amém. Bom dia, queridos irmãos, a todos. Deus esteja conosco. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Bom dia a todos, com Deus, vitórias para todo mundo, amém? Amo vocês, tchau, tchau, Até amanhã, pessoal. até amanhã, Até a Até próxima, meus amanhã. queridos. até, gente, Até, Deus se Deus abençoe. quiser. Bom dia, tchau.